Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Vamos ao conteúdo. Calcedônia, parte 2. João é o apóstolo mais profundo. Outro significado de criptocristalina é o que vos disse agora. João é o apóstolo mais profundo. Notem. A calcedônia é uma pedra intrusiva, aquelas dissoluções entram no meio das gretas, no meio do que se chamam drusas ou geldos, vai adentrando e vai formando a pedra e chega a formar uma pedra muito preciosa chamada calcedônia, que está coberta pelas outras pedras. Calcedônia é uma pedra que enche o vazio. O ministério do apóstolo João desde o começo se caracterizou por isso. Nos diz que quando o Senhor chamou João, João estava remendando as redes, ele era pescador com outros pescadores, mas quando se rompiam as redes dos pescadores, quem remendava as redes era João. Observemos um detalhe. Pedro era um grande pescador, e o Senhor lhe disse: Pedro, farei de ti pescador de homens. Você o vê na Bíblia, o primeiro que aparece é Pedro, e aparece Pedro pregando, jogando a rede. No dia de Pentecostes recolheu 3.000, na Porta Formosa recolheu 5.000, quer dizer, recolheu multidões. O grande pescador era Pedro. Em troca, o apóstolo Paulo, seu ofício era construtor de tendas. Ele era construtor de tendas porque Paulo era o que ia receber a revelação para edificar o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está tipificado no tabernáculo. E se ele não tivesse sido um perito construtor de tendas, quando ele lia os detalhes do tabernáculo, que é um pedaço para cá, que outro pedaço para lá, costurado vai com isto e isto com aquilo, possivelmente não teria entendido, mas Paulo entendia o desenho do tabernáculo porque ele era um desenhista de tendas no natural, que é figura do espiritual. Preenchendo o oco em Éfeso. Qual foi o apóstolo que mais falou de edificar o corpo de Cristo? Foi Paulo. Paulo foi o grande edificador das igrejas, mas Paulo, quando ia morrer, ficaria um oco ao Paulo, aí fica um vazio. Vocês observem a última carta de Paulo, que é o testamento de Paulo, e o que é a primeira carta a Timóteo. Ali vocês perceberão o que Paulo diz. 1 Timóteo 1,3 diz: Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, diz a Timóteo, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns, que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus. Aqui está a edificações, mas no grego é economia, que algum dos aspectos da economia é a edificação, traduziu-se como edificação, mas a palavra exata é economia, que consiste na fé. Assim o faço agora. Vemos que Paulo nesta primeira carta a Timóteo mostra que começou a haver um problema em Éfeso, pessoas que ensinavam diferente doutrina, e ele tem que deixar Timóteo para que mande as pessoas que não ensinem diferente doutrina. Isso foi em Éfeso. Quando Paulo se despedia dos santos em Éfeso, em Atos dos Apóstolos, ele diz: Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Atos 20, 29 e 30. E efetivamente, quando você vê a mensagem a Éfeso que Deus dá por João no Apocalipse, o Senhor diz à igreja em Éfeso: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quer dizer que quando Paulo partiu, ficou um oco em Éfeso, e não só em Éfeso. Éfeso era a principal cidade na Ásia Menor, mas na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo lhe diz: Abandonaram-me todos os que estão na Ásia. 2 Timóteo 1,15. Isso quer dizer que a economia divina foi abandonada quando os irmãos abandonaram Paulo, ou seja, fez-se um oco na Ásia e logo morreu Paulo. E a quem mandou o Senhor para preencher esse oco? João. Justamente João foi o apóstolo que Deus mandou a Éfeso. Primeiro João esteve em Jerusalém, logo ele começou a subir pelo que conhecemos como Ásia Menor, chegou a Éfeso, esteve um tempo em Éfeso, depois em pleno tempo da perseguição de Domiciano, João foi a Roma para apoiar a Pedro, mas mataram o Pedro em Roma e condenaram João à morte em uma grande bacia de azeite fervendo. João não morreu,
inclusive saiu ileso. Pensaram que era um bruxo e o mandaram como prisioneiro à ilha de Pátimo. E ali esteve na ilha do Patmos durante 18 meses, e nesse tempo o Senhor revelou o Apocalipse a João. Quando morreu o imperador Domiciano, que foi o que condenou o apóstolo João, então o imperador Nerva libertou os presos que havia, e João foi liberto. João voltou para Éfeso. Lá quando chegou em Éfeso, acabavam de matar Timóteo, porque Timóteo era o que tinha ficado à frente de Éfeso. Quando João voltou acabavam de atravessar Timóteo com uma espada. Timóteo ficou à frente da igreja em Éfeso, tal como Paulo e João o deixou, e aconteceu que encontrou essa situação difícil. Preenchendo o oco da Bíblia. João foi o que teve que completar toda a Bíblia. Quem completa a Bíblia é João, quer dizer, se falta João ficar um oco imenso na Bíblia. Por exemplo, você vê o que diz Mateus, o que diz Marcos, o que diz Lucas, os três são chamados os evangelhos sinóticos, mas João diz o que eles não dizem, o oco que eles deixaram faltando, João preenche. Se não tivéssemos o evangelho de João ficaria esse oco, mas agora João, como uma calcedônia, deve encher o oco, e diz coisas profundas sobre Jesus que Mateus não havia dito, nem Marcos, nem Lucas. Agora o que completa é João. As últimas cartas são aquelas em que João trata do gnosticismo, trata as heresias, quer dizer, aquela rede que se arrebentou dos pescadores, é João quem remenda. João é o que trata o assunto dos ebionitas dizendo que Jesus realmente veio em carne e que é Deus, porque uns negavam a divindade, outros negavam a humanidade, os ebionitas negavam a divindade. Então João tem que lhes dizer que no princípio era o Verbo e que o Verbo era com Deus e que o Verbo era Deus, e aí está cobrindo esse aspecto da divindade. Mas Cerinto negava a humanidade, dizia que era uma espécie de fantasma, eram os chamados docetistas, o que vem da palavra grega dokesis, que quer dizer aparência, porque diziam que Jesus logo que tinha tido a aparência de um homem como um fantasma, mas que não tinha sido um homem, e João diz que ele veio em carne, diz que o que não confessa que ele veio em carne, esse é anticristo. Vemos que João é o que está enchendo os ocos, remendando a rede, o mesmo que faz uma calcedônia, a calcedônia é a que enche tudo, é uma pedra intrusiva metamórfica, também é composta, é uma pedra que apresenta vários aspectos. Temos aqui uns dados da calcedônia. A calcedônia está formada por capas de quartzo cristalino e opala, esses dois juntos formam a calcedônia. Quando tem algumas migalhas de ferro, toma uma cor mais vermelha. Às vezes tem migalhas de alumínio e tomada uma cor mais cinza, inclusive às vezes até azulado. Quando tem umas migalhas de níquel então toma uma cor mais esverdeada. A clorita, dessa raiz vem a palavra clorofila, de cor verde, a clorita lhe dá essa cor verde. Vemos que a calcedônia tem distintas cores, a calcedônia tem, como dizer, capas ou bandas de cores. Também há algumas que se chamam musgosas porque parece que tem paisagens, como pequenas árvores por dentro, tem paisagens que se formam pelas microfendas, que são como os filamentos que ficam nas pedras e aí se vão formando como os raminhos, vocês o podem ver como se fosse um desenho, mas ninguém o desenhou, só Deus através da natureza, esta é uma delas, inclusive disto fazem os pratos que têm várias franjas, as que são com negro são com ônix, e estas outras são ágatas, que são calcedônias, por isso foi traduzido assim, calcedônia. Vemos, pois, que está formada por várias franjas, por várias capas, por várias coisas juntas. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo da calcedônia, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.